Os produtores e realizadores. Boa tarde, estamos começando mais um programa Amor à Vida e é bom poder estar na sua casa e poder dirigir uma palavra que conforta, uma palavra que gera esperança e não só uma palavra que conforta e gera esperança, mas essa palavra que modifica a nossa maneira de pensar e de agir e que mostra que tudo na vida tem solução, tudo na vida tem solução. Aliás, até para a morte, Jesus, que nós cremos, deu um jeito para a morte, porque que outras situações nós não vamos enfrentar a realidade para que juntos possamos vencer. Então é com esse intuito que vamos ler um trecho da palavra, porque ela inspira, ela fortalece, ela direciona a nossa existência. E é um trecho do Evangelho narrado por João, no capítulo 13, diz o seguinte: Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado no peito de Jesus. Simão Pedro acenou para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Reclinando-se, Jesus lhe disse: aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Filhinhos meus, por um tempo apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas, como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou não pode ir comigo agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a minha vida por ti. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então esta palavra que a liturgia de hoje nos propõe é uma pequena reflexão, porque é um texto compilado por João. Vamos lembrar que João escreve no final do 1º século. A comunidade já está sendo bastante traída, estamos traindo Jesus. E quando que a gente trai Jesus? A gente trai Jesus quando a gente deixa de viver, quando a gente não vai atrás dos problemas. Lembrem-se do primeiro programa que nós fizemos muito mais de um mês atrás, quando nós falamos do Jean Vanier. Nunca fuja dos problemas, porque é no problema que está a solução. Então, se você foge do problema, você está fugindo da solução. Então, quando nós nos omitimos, quando nós somos indiferentes, quando nós não gostamos da vida, quando nós vamos atrás de alucinógenos para enfrentar a realidade, nós estamos traindo a vida. Porque Jesus se identifica assim, como caminho, como verdade, como vida. Então, se eu quero estar no caminho, eu vou em Jesus encontrar com aquele que é o autor da existência, para que eu possa viver a vida e a verdade. Então, lógico, aqui compilado em Judas e depois falado de Pedro, que Pedro diria: darei a vida por ti, Senhor. Sim, Jesus confirma até com uma exclamação: sim, você vai dar a vida por mim, Pedro, mas, porém, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E às vezes eu fico me perguntando a mim, mas posso perguntar a você também: quantas vezes a gente trai a vida? Quantas vezes nós somos indiferentes a certas situações que a vida vai propondo? Você sabe que nós estamos ligados no nosso programa à Secretaria da Saúde e com isso nós temos o CAPES, que a gente procura estar ali orientando, e são tantas pessoas e tantos adolescentes que nos procuram,
E você como família que está aí, por isso que eu dizia, não há problema que não tenha solução. Tudo tem solução, não caia no desespero, não caia na dificuldade de dizer, isso é difícil demais para mim, é impossível. Não, não, tudo é muito possível, tudo é muito claro, basta a gente ser perseverante. Então, ligado ao CAPES, a gente sempre pergunta, diante das situações de pessoas que buscam não enfrentar a realidade, e às vezes acabam traindo a vida. E lógico que nós não estamos aqui com critério de julgamento. Não é esse o nosso papel. O programa chamado Amor à Vida é um programa que quer estar unido a você para que nós possamos amar verdadeiramente esta vida que nos é dada. E essa vida que nos é dada, ela é dada com muito carinho, com muita dedicação. Aliás, estamos na Semana Santa e a gente sabe o quanto Jesus sofreu para nos dar a vida. Eu perguntava nessa semana lá na igreja, porque tem pessoas que não entendem o mistério da paixão de Jesus, mas como que alguém dá a vida por outro e acaba com o pecado do outro? Bem, isso nós estamos falando de Deus, como diz a própria palavra, ele não se apegou ciosamente à sua igualdade com Deus, mas não fez uma usurpação, dizia a palavra, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a condição de escravo. Aí eu perguntava para algum pai, para alguma mãe que estava ali à frente, você dá a vida pelo teu filho? Na hora respondiam, é o que Jesus fez, eu dou a vida por vocês, dei a vida por vocês, mas essa vida eu a resgato. Então Jesus tem dado a vida por nós todos os dias e Ele a resgata esta vida, não tem a menor dúvida, mas Ele quer resgatar essa vida com uma maior qualidade de existência, aonde você tenha saúde mental, onde você tenha saúde física, aonde você tenha saúde espiritual, aonde você se renova, se torna um ser novo para enfrentar a realidade. Então por isso que nós estamos aqui, Amor à Vida, não queremos buscar situações dentro do império da relatividade, porque hoje a gente vive o império da relatividade, tanto fez quanto faz. Meu amigo está me chamando ali para fumar uma maconha, vou lá, não custa nada, isso é bom, vai me fazer eufórico, depois vai entrar num buraco que é difícil sair, e a gente sabe disso. Aí da cocaína vai passar para outras drogas, e aí da cocaína vai passar para o crack e assim por diante. Então são situações pelas quais, por ser um problema de saúde pública, nós estamos aqui querendo ajudar as pessoas a pensar, a refletir, porque quem pensa existe, quem pensa toma decisões, quem pensa acaba criando uma situação de vida e não de escravidão. Então, quem tem amor à vida não se torna um escravo da sua miséria, mas quem tem amor à vida liberta-se. E esse Jesus veio fazer essa proposta de libertação. Mas é bom a gente pensar, será que eu não sou um traidor? Porque muita gente gosta de pegar e malhar Judas e Pedro, mas e assim mesmo? Quantas vezes a gente trai a vida quando você não ajuda o parceiro, o companheiro, quando você não ajuda um irmão, quando você se omite diante das situações existenciais pelas quais a vida está clamando, e muitas vezes a gente acaba não sendo uma resposta. Tem um livro que, uma vez fazendo uma viagem, eu acabei folheando, não acabei comprando esse livro, mas o título ficou muito bem gravado na minha mente, que talvez fosse mais interessante o título do que o próprio dizeres do livro, as próprias palavras. Mas dizia assim, a tua vida clama por você, quando que você vai começar a vivê-la? Olha que coisa interessante, se a minha vida clama por mim, quando que eu vou começar a vivê-la? Eu acabo vivendo a vida dos outros, me influenciam, querem que eu seja um traidor da minha vida, quer que eu traia os meus ideais, a minha maneira de pensar, porque muitas vezes a gente tem medo das pessoas, e é o medo das pessoas que nos faz agressivos. A gente não tem que ter medo de nada. Medo do quê? Medo da realidade existencial? Não, acho que a gente tem que ter medo de enfrentar uma situação de perigo, lógico. Eu não vou me jogar num apartamento de 10 andares, eu vou me esborrifar. Lógico, esse é um medo natural. Agora, ter medo do imaginário, ter medo de enfrentar a realidade, ter medo de situações mesquinhas, não, acho que não vale a pena. É viver uma vida superficial. E o Senhor quer que você adentre para as águas mais profundas. E hoje, para meditar junto com a gente, para refletir, lógico, sobre a proposta de saúde, nós estamos com o Dr. Marcos aqui, que ele é o diretor de todos esses programas de saúde que a gente vê no nosso querido município de Votorantim. Nós vamos conversar com ele, que eu tenho certeza que ele tem muita informação para você, família, e vai nos ajudar a pensar e refletir. Boa tarde, Dr. Marcos.
seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado por que aceitou o convite e sempre está de portas abertas aqui para você poder estar com a gente. Nós que estamos gratos de poder ter esse espaço para poder falar um pouco para a população sobre saúde e refletir um pouco com vocês aqui. Que bom, eu fico feliz. Dr. Marcos, eu conheço a esposa, logo vai ser pai pela segunda vez, Sim. da Lara, e a gente já vai parabenizando você Obrigado. e a Carol por essa alegria, porque é o dom da vida, né? Essa Sim. vida que está sendo clamada por vocês geraram e agora vão dar uma continuidade. Isso é uma alegria. Então, doutor Marcos, a gente dizia, o seu papel na Secretaria da Saúde de Votorantim, dentro de toda essa equipe, que é uma equipe toda, e você pode ir falando à vontade, como você quiser. Sim. Você tem esse papel de diretor dos programas de saúde. O que é isso? Sim, dentro do organograma da Secretaria de Saúde, a gente faz a parte de direção de programa de saúde. Então, a função minha específica é ajustar os programas das unidades básicas, do PA. Hoje, a nossa vida está vivendo um pouco em função da dengue, né? Então, assim, dentro do quadro atual, o que a gente tenta fazer é ajustar o atendimento da dengue no município. Essa é uma função dada ao meu cargo. Então, em épocas de não existir, que a saúde corre dentro da normalidade, não está numa situação de epidemia, de dengue, a gente a minha função é responsável por fazer o programa de saúde, ver como é que está o programa de atendimento à mulher, ao idoso, ao adulto, como é que está sendo feito o segmento nas unidades básicas. Mas nesse momento a gente está focando muito em dengue, por conta do quadro de epidemia da nossa cidade e das cidades vizinhas. E será que o povo tem cooperado no combate à dengue? Não? Eu fiquei pensando, enquanto você refletia, na questão do que a gente pode fazer com os problemas. Até que ponto nós somos traidores. Até que ponto nós somos traidores. Então, assim, a gente tem um problema, uma epidemia na cidade, seja aqui, seja em Sorocaba, seja em outra cidade, e ela está aí e a gente precisa encarar. Encarar de que maneira? Cada um fazendo a sua parte. Não existe serviço público, poder judiciário que consiga controlar uma epidemia se não tiver participação da população. Então, a verdade é uma só. A população precisa participar do controle e combate à dengue, precisa ter consciência do que fazer na casa, de como procurar o serviço de saúde. Eu acho que essa é uma função minha aqui, importantíssima, de clarear na cabeça das pessoas onde procurar assistência médica nesse momento de epidemia. Culturalmente, nós vamos muito ao PA, a unidade de pronto atendimento, pronto socorro, seja como cada pessoa pense. Mas a gente precisa saber que o município tem unidade de saúde, tem pronto atendimento, tem postinho de saúde e mesmo num convênio existem consultórios médicos e PAs. Não existe um poder, um convênio que a gente vê aí, né? Somos médicos, trabalho em vários hospitais. Todo o sistema de saúde está sobrecarregado. Então, a gente, enquanto população, precisa aprender a usar esse sistema. Nesse momento, o lugar a procurar para ser atendido é a unidade básica mais próxima da sua casa, ou o médico que você tem referência, se você conseguir uma consulta dentro de um plano de saúde. Então, o problema é que a população, nós temos essa mania imediatista de achar que tem que ser resolvido naquele momento. E realmente a dor, o que a gente está sentindo, a gente quer que seja resolvido. Mas o lugar certo de resolver, num primeiro momento, é numa unidade básica, num postinho de saúde. Tá certo, porque as pessoas, elas vivem sempre a busca de um culpado, né? A gente sempre tem que achar um culpado. Outro dia eu estava celebrando uma missa e estava lá o prefeito Panunzio, lá de Sorocaba, e a uma certa altura eu até brinquei com ela, estão culpando você da dengue, né? Mas lógico, porque eu estava falando dentro dessa linhagem, né, de culpar todo mundo. Aliás, de maneira poética e até significativa, a gente pensa assim, quando se comeu do fruto da árvore proibida, Adão culpou a Eva culpou a serpente, e a gente está culpando todo mundo aí. Até hoje ninguém assumiu a responsabilidade, porque somos irresponsáveis. Aí caberia também essa palavra, traidores. Porque é interessante a gente ficar sentado, às vezes, acomodados e achando que o prefeito, o médico, a secretária tem que resolver. Mas não vamos passar, não vou pulverizar, né?
Mas escuta, eu posso pulverizar, posso fazer o que tiver direito, tudo que tiver nas nossas mãos nós vamos fazer, eu vejo a preocupação de vocês, mas de repente, aquela plantinha lá com água, eu não sei, aquele copinho que deixa lá jogado no fundo do quintal. Outro dia eu entrava no supermercado e tinha 2 pessoas sentadas e ele tomou um danoninho, não sei o que lá, ele lambeu e depois ele jogou. Quer dizer, com essa chuva que vem, parece... Enche d'água. Já enche de água e aí já pode ser um propagador, né? Quer dizer, ali pode ser onde você coloca ovo e pode propagar cada vez mais. E a gente sempre preocupado. Isso é que é o negócio. Porque antigamente se dizia que ela só reproduzia ou então nascia o nascedouro, o criador, sei lá, era em lugar limpo, né? De água limpa. E agora parece que não tem muito mais isso, né? O que o pessoal está justificando essa epidemia é que o mosquito ele está mais esperto, ele está se multiplicando, né? Em água não tão limpa, em lugares que antes a gente tinha certeza que não tinha larva, hoje em dia está encontrando. Mas realmente cada um tem que fazer a sua parte. Hoje mesmo em casa, na hora do almoço, a moça que trabalha em casa falou assim: doutor, se eu usar repelente, ajuda? Eu não quero mais usar repelente, meu filho não está gostando mais, aquele cheiro. Com alergia. O único perfume que a gente tem hoje é repelente, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Foi o que eu falei para ela. Eu falei, o que a gente tem na mão, usar repelente é uma situação que quem puder usar, vamos usar. Porque o repelente não está adiantando para dengue. O repelente, ele é feito para repelir mosquito, o que até que prova o contrário, ele repele mosquito. Então vamos usar, a gente tem que uma arma que a gente tem para combater. Somando a de manter o quintal limpo, manter as calhas limpas, caixa d'água fechada. O problema é que assim, isso é meio, né, você ouve, mas até você ouvir e ir na tua casa e fazer e tomar a atitude de correr atrás do que tem de criadouro, é um buraco. Eu acho que tem muita gente que tem consciência do que precisa ser feito, mas acaba não fazendo. E é interessante, doutor Marcos, porque as pessoas, eu ouço dizer todos os dias, né? E aliás, eu diria até numa celebração, alguém dizia, vamos pedir para Deus acabar com a epidemia da dengue. É engraçado, né? Porque Deus nos dá vida e agora Ele tem que acabar com o mosquito da dengue. Fora nós que criamos essa situação. Sim. E a gente põe a responsabilidade no outro. Aí de repente você fala assim, eu não vou subir numa escada para olhar minha calha para ver, ou então minha caixa d'água. Não. A preguiça às vezes toma, essa traição. Parece que a palavra hoje parece que veio até meio de propósito para dizer como somos traidores da vida. Quer dizer, Deus nos dá vida, a gente sempre parte desse pressuposto da existência de Deus. Ele nos dá vida como um presente e a gente brinca com a vida, a gente faz da vida achando que nada vai nos acontecer. E a palavra vai nos dizer em outra passagem, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos ensinou isso, a vencer esse fermento, né, da insegurança. A gente acaba se sentindo inseguro e começa a jogar a culpa nas pessoas. Mas então, olha, como você estava falando, a gente pensar na caixa d'água, sim, mais difícil acesso, mas não custa nada olhar, né? Sim. Calhas, colocar todas as garrafas de boca para baixo. Principalmente ralo em fundo de quintal. Banheiro que não é usado. Banheiro que não é usado. Os materiais inservíveis, que é os lixos no quintal, é o que mais junta água, né? Chove e não tem o que ver. Mas calha é uma coisa que o pessoal o pessoal que visita as casas percebe muito. Caixa d'água aberta. Eu acho que cada um deve procurar lá na sua casa o que pode estar juntando. Às vezes pode ser uma coisa inusitada, né? Você acha que uma situação lá um ralo está seco e no fundo ele está meio torto lá o chão, o cimento está torto e está juntando água. Qualquer poça d'água que fique água parada, o mosquito vai se proliferar. A larva vai botar o ovo e a larva vai se proliferar. Deixa eu te contar uma coisa. Lá na minha paróquia nós temos uma pia assim pequenininha de água benta. Você acredita que nós encontramos larva lá? Não sei se é do pernilongo ou se é do mosquito, seja lá como for, exterminamos. Olha, um lugarzinho de água benta. Fala assim, mas água benta, mas pera um pouquinho, mas é natureza isso. As pessoas, eu acho que elas confundem muito e às vezes tem algo assim de muito mágico. Vai acabar num passe de mágica. Sim, nós podemos erradicar o problema
se nós trabalharmos, se todos nós vencemos. Aquilo que eu falava do Jean Vanier, que é fundador da Arca, a solução está no problema. A dengue está aí e nós vamos solucionar acabando com o problema dentro do problema. Sim. Senão nós vamos ficar aí batendo, dando murro em ponta de faca, e as pessoas vão dizer, ah, não, comigo não vai acontecer, comigo não vai acontecer. Você estava falando do repelente, outro dia eu até falei junto com a Zilda, que eu fui comprar remédio para meus pais na farmácia e cheguei lá, uma fila de gente comprando repelente. Aí de repente fala assim, olha, mas aquela proposta talvez de olhar o quintal de terreno baldio que está do lado aí da sua casa, dá uma olhadinha também, não custa nada. Às vezes a gente perde um tempo com a televisão, mas a sua vida vale muito mais e você tem que preservar a sua vida. As pessoas são assim, Deus nos dá vida, Deus nos dá todos os meios para a sobrevivência, nos dá terra, nos dá água, nos dá semente, e tem gente que quer que Deus plante, que Deus traga na porta. Não, podemos sair, parar de ser traidores da existência. Então, de repente, não ficar fechado dentro de casa, mas dá uma olhadinha no terreno do seu lado. Dá uma olhada por onde você anda, se você vê um copinho, pega, joga fora. Aí, de repente, eu acho que tudo isso é um trabalho de civilidade, é um trabalho de saúde pública. Nós precisamos amar a nossa cidade, seja Votorantim, seja Sorocaba, seja região, onde estivermos, e amar a vida. Por isso que estamos aqui no programa Amor à Vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida e vamos continuar discutindo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Amor à Vida, e nós temos amor a essa existência, gostar da vida. Porque se nós não gostarmos da vida, nós vamos fazer da vida uma mentira, e a vida não é uma mentira, a vida não é um engano. Nós é que não estamos sabendo fazer escolhas às vezes. Outro dia uma pessoa me mandou um WhatsApp que tinha uma pessoa assim olhando para o espelho e essa pessoa perguntava: quem é você? E o espelho respondeu: as suas escolhas.
Então, somos as suas escolhas, nós somos as nossas escolhas. Então, para pensar. Eu acabei até fazendo um ato falho aqui dizendo somos as suas escolhas. Cuidado, hein? Eu não posso escolher por você. Você que tem que escolher por você. Eu e o Dr. Marcos estamos aqui porque queremos escolher a tua vida. Tanto que ele se dedicou à medicina que eu tiro o chapéu para o médico. Eu sou fascinado pela profissão de medicina. Sempre gostei. Que eu penso que é um trabalho belíssimo, um trabalho assim, de uma curvatura, um trabalho impactante. Para mim, olha, poder você cuidar de alguém, ter esse toque com a pessoa, mostrar carinho, mostrar respeito e poder colocar a pessoa em vida, para mim isso o juramento de Hipócrates é belíssimo, né? Eu lembro de algumas missas que participei, de formaturas, é belíssimo esse compromisso que vocês têm com a vida, isso é de uma beleza ímpar. Sim. Então é dentro fazendo esse gancho, Dr. Marcos, que a gente podia perguntar, quais são os sintomas que a pessoa começa a aparentar? Porque de repente a pessoa começa a ficar meio neurótica, né? Qualquer febre já começa, né? O que a gente sente, assim, eu sou pediatra de base, né, de formação, e que qualquer sintoma hoje, a população acaba neurotizando um pouco, ficando... Antigamente a gente sabia que a doença existia e que ela chegava, você medicava, antigamente tomava um chá, fazia alguma coisa e a doença ia embora. Era o que é, né? Coisa de vó, coisa de tia-avó, era assim. Hoje o que a gente percebe na prática clínica é que qualquer sintoma, qualquer situação, a gente se desespera. Não sei se pela facilidade de atendimento médico, pela facilidade de conseguir um PA, ou mesmo pela própria educação, que, né, as mães mais jovens, os pais mais jovens já são netos daquelas avós, já estão criando seus filhos. Então, assim, você perguntou de sintoma, o sintoma da dengue, ele pode começar como qualquer outra virose, né? Virose, todo mundo tem medo, mas é uma infecção que começa com uma febre, uma indisposição. Então, assim, começou a ter febre, observa, vai se hidratando em casa, toma muito líquido e observa, né? Observa, começou com a febre de manhã, observa aí umas 12 horas, vai se hidratando, tomando muito líquido, fica um pouco mais em repouso. A dengue, o que ela é? Mas algum medicamento, não tomar antitérmico, nada? Alguma coisa medicamento assim? A gente sempre orienta, tá com febre, pode tomar um antitérmico. Antitérmico dipirona. Uma dipirona, um Tilenol, eles não são proibidos, né? E mesmo sendo dengue. O que é proibido com dengue, o que a gente nunca orienta, independente de seja dengue ou seja um resfriado, começou com febre alguma coisa, toma Tilenol, dipirona, evita tomar anti-inflamatório, né? Que é Cataflã, essas marcas assim. Os anti-inflamatórios, eles são, às vezes eles podem fazer mal. Mas o sintoma clássico da dengue é uma febre, uma dor importante, principalmente adulto, aí tem dor perto dos olhos, atrás dos olhos, uma cefaleia. Depois de um tempo, 2, 3 dias de doença, pode aparecer um vermelhidão no corpo, coceira. Mas o que eu nunca tive dengue. O que os pacientes reclamam muito é dor mesmo, é uma quebradeira, uma dor de corpo, uma vontade de ficar de cama, no quarto escuro, é essa a situação. Então, assim, começou a ter qualquer sintoma, observa, vai se hidratando. O tratamento é hidratação, não existe um tratamento específico de dengue. Então, não é porque você teve um pico febril de febre, a gente chama de acima de 37,8, se medir no termômetro, teve uma temperatura medida de 38, se hidrata, pode ir tranquilo procurar atendimento médico, pode procurar uma unidade básica perto da sua casa, aguardar uma consulta, procurou lá às 8 da manhã, o médico vai conseguir consulta para as 10 da manhã, pode ficar tomando água, se hidratando, aguardando atendimento médico. Em qualquer situação de atendimento, em qualquer lugar onde você vai ser atendido, seja num serviço público ou seja num serviço de convênio, hoje em dia as pessoas têm noção. Se você chegar lá e tiver um sintoma de alarme, um sintoma grave, você vai ser colocado na frente.
Eu acho que esse desespero do atendimento, a gente precisa se conscientizar. Isso não é só para dengue. Eu acho que a gente está tocando nesse assunto mesmo por conta de tudo. Se a gente viver daqui 2 anos uma outra epidemia, eu já fui médico da vigilância do município, participei da época da gripe suína, que foi um alarme também, todo mundo começava a espirrar e vai morrer, vai... Então, assim, toda doença, ela vem, ela tem suas características e tem seu tempo de atendimento. Se você conhecer o seu corpo e se entender, tentar se compreender, iniciou essa febre, iniciou um mal-estar, vai se hidratando e vai procurando atendimento médico, não vai deixar para procurar. Lógico, se a pessoa deixar 3 dias de febre acamada e daí vai querer procurar atendimento médico, às vezes ela perdeu o tempo, perdeu o time do atendimento. Mas para qualquer doença, começou a ficar ruim, toma água, se hidrata, porque Legal. o corpo está respondendo, seja uma infecção bacteriana, seja o que for, um resfriado, a hidratação, ela é o primeiro remédio. Fundamental. Principalmente na dengue. E você falava que como é importante a gente buscar a UBS, a Unidade Básica de Saúde, e não a PSF, nem o PA, né? Porque acho que a UBS está mais voltada para isso. Sim. A unidade básica de saúde e o postinho, se for perto da casa, onde tem saúde da família, eles estão abertos para atender o munícipe daquele bairro. Certo. Então, aquele postinho, aquela saúde da família é a referência de saúde da população daquele bairro. Então, se eu não tenho nenhum sintoma de urgência e emergência, se eu não cortei um dedo e estou sangrando, se eu não tive uma convulsão, se eu não precisei ser levado pelo SAMU, o lugar onde eu devo encontrar atendimento médico é no postinho. No postinho. Se chegou no postinho, o médico, eu vou ter atendimento médico na hora, depende da sua situação. Pode ser que a pessoa que esteja do seu lado esteja com uma febre de 39 e não falando de dengue. E naquele dia você foi lá para marcar uma consulta porque você quer fazer um controle de colesterol. Vai marcar a consulta para aquela hora, para aquela pessoa que está com febre. Para o que vai fazer controle de colesterol, vai adaptar. Você pode vir daqui 1 semana, a sua consulta vai poder ser agendada, daqui 10 dias, né? Então, depende do sintoma. A pessoa que procurar o postinho, ela vai ser acolhida, é suspeita de dengue? É suspeita de dengue. Não dá para fazer atendimento no postinho agora? Não dá. A gente vai encaminhar para uma unidade de pronto atendimento. Que hoje em Votorantim, eu não sei se já foi falado em algum programa, existe o núcleo de atendimento de dengue. Okay. Esse núcleo de atendimento de dengue não é para atender caso de uma pessoa que saiu da sua casa e foi até o núcleo. Não, ela vai dar com a cara na porta. O objetivo do núcleo é atender casos de dengue que já tenham passado por alguma referência de saúde. Então, se eu tenho suspeita de dengue, eu vou para a unidade básica. Chegou lá, a enfermeira... o caso parece dengue, o médico está sobrecarregado, não consegue atendimento médico agora, eu vou encaminhar ele para o núcleo de saúde de dengue. Isso é interessante, porque senão você for lá no núcleo direto, não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Pela suspeita, teria que ser um encaminhamento, porque hoje nós funcionamos como rede, né, doutor Marcos? Tudo é rede, tudo está ligado para o seu benefício, em favor de si mesmo, de você mesmo, da sua família. Eu até queria aproveitar um pouquinho daquilo que você está falando, porque um dia, numa das nossas reuniões, eu percebi que havia queixas de pessoas que marcam exames e não comparecem, pessoas que marcam consulta e às vezes não comparecem, e nem avisam a unidade de saúde, enfim, e acabam comprometendo aqueles que poderiam estar ali fazendo um exame, ou fazer uma tomografia, ou fazer alguma coisa. É interessante talvez falar isso, que não aconteça, né? Na verdade, a gente está tentando programar uma campanha do uso consciente, use bem o serviço de saúde. Por conta disso mesmo, porque às vezes você precisa de um exame, o munícipe, né, o usuário do SUS precisa de uma consulta, principalmente consulta de especialidade, exames clínicos de alta complexidade. O número de faltosos é muito grande. Hoje em dia, o
pessoal vai, marca uma colonoscopia para, né, citar aí uma endoscopia, que é um exame que quase todo mundo conhece, ou mesmo até uma tomografia da cabeça, um ultrassom de abdômen, marcou, está agendado o seu dia e a pessoa não comparece. Isso é muito comum. Então a gente está tentando criar uma campanha aí no município do Use Consciente. Saiba que quando você marcou uma consulta na unidade básica, é obrigação do nosso comparecimento, tanto por conta da nossa saúde, da gente não negligenciar a nossa saúde, e também não está negligenciando a saúde do outro, porque você está usando um espaço que poderia ser de outra pessoa. Sim, seja numa consulta de especialidade ou num exame. E isso é muito recorrente. A gente percebe hoje, assim, nós somos gestores da saúde, toda a Secretaria de Saúde, e isso não é específico de Votorantim e nem de SUS. É uma característica da saúde do Brasil. Isso também, se você for numa saúde suplementar, num convênio, seja que o convênio que você tiver, esse é uma questão que recorre. Marcações de consulta e falta, marcação de exame e falta. É bem recorrente. Então eu penso que você deve olhar o outro, né, que está do teu lado também. Porque de repente, vamos dizer uma hipótese, né, que você marcou uma tomografia, mas aí você conseguiu essa tomografia em outro lugar. Pô, mas avisa aquela que estava agendada, para poder agendar o nome de outra pessoa, digamos assim. Ou então, lembre-se bem, marca lá na sua folhinha, põe na geladeira, olha, tal dia eu tenho que fazer tomografia. Porque senão depois a gente, como nós falávamos, doutor Marcos, a gente acaba sempre culpando alguém, né? Sim. Não, porque a saúde vai mal, porque não sei o quê, a gente faz críticas, só que quando a gente está na rede e a gente percebe que há uma dedicação, que há um trabalho esmerado, que nem ele, Dr. Marcos, ele faz esses programas de saúde, ele está ali, é diretor para isso. Eu vejo agora, dia 28, nós temos na feira aqui, tanto que o pessoal do CAPES estará junto, na Feira da Lua, que chamam, não é isso? Feira da Lua, na terça-feira à noite. É sempre um trabalho de consciência, um trabalho para mostrar que a Prefeitura, que a Secretaria da Saúde está preocupada com a saúde do povo. Então, isso para nós é tão importante. Aí, de repente, as pessoas têm medo de se aproximar, ou então não sei o quê, mas sei lá, é essa consciência. Eu estava falando para o doutor Marcos, que engraçado como a palavra hoje veio até bem em encontro, né, da traição. Porque a gente tem mania de falar que Judas é o perdido, é o traído. Ele é o traidor, ele é o filho da perdição, que Pedro negou, e como que o Papa pode ser sucessor de Pedro, sabe essas coisas assim que a gente ouve de vez em quando. Mas quem é que são os traidores? Somos nós, né? Aqui a figura é apenas um significante, mas a gente está buscando um significado na gente. Até que ponto eu tenho um estímulo para poder vivenciar a minha vida diferente? E a gente tem que buscar esse estímulo, porque a vida é um presente, como eu dizia, é um dom. Então aproveitar no máximo para que a gente não caia no engodo de repente de ficar reclamando demais e tirar o lugar do outro, ou até colocar o profissional que fica à espera do paciente. Sim. Ali ele fica ali parado, de repente, que ele poderia estar produzindo para um outro munícipe, né, para um outro cidadão, e aí acaba complicando. Eu penso que é um trabalho de conscientização. Tudo isso é muito amor à vida, e a gente não pode perder jamais o foco sobre tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho do dia 28, na feira. O que nós vamos fazer? Qual que é a proposta da Secretaria da Saúde? Então, nós temos um calendário de programas de saúde. Dentro desse calendário, dia 28 de abril, aí, é uma proposta de conscientização da população para prevenção e saúde, né? Porque saúde, na verdade, depois que você está doente, você vai tratar a doença. O objetivo nosso, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto gestor de saúde, é prevenção, profilaxia. Então, assim, a ideia desses programas é conscientizar o munícipe de uma boa atividade física, de uma boa alimentação, de fazer os seus controles. A pessoa hipertensa tem que tomar o seu remédio, fazer o controle da pressão. A pessoa diabética tem que fazer a sua dieta, evitar o açúcar, tomar os seus remédios, fazer o controle da glicemia. Então, o objetivo desses programas, eles são sempre para esse formato da prevenção. Tivemos um agora no Novo Mundo,
que em parceria com as outras secretarias, Secretaria de Governo, Secretaria de Esportes, vamos ter um agora no começo de abril, se não me engano acho que é no São Lucas, e aí dia 28 de abril teremos um lá. E em maio teremos um Fórum de Saúde Mental também, que acredito eu que será no teatro. Mas o formato agora do dia 28 de abril é levar um pouco de cultura também, tem parceria com a cultura, com atividade física, dança, música, levar um pouco dessas atividades culturais e junto disso falar um pouco de saúde. Então, participação do CAPS AD, falando um pouco sobre a parte aí, né, da drogadição, da recuperação. Daquilo que prejudica a droga, né? Porque, como eu estava falando no começo, um pouquinho só, não vai fazer nada. Ixi, depois entra no fundo do poço, Dr. Marcos, que a gente vê que situação a pessoa fica, estado de miséria, deplorável. Um ser humano que a gente olha e fala assim, mas é um problema dele? Não, não é problema dele, é problema nosso, nós somos irmãos, né? Eu penso que essa dimensão cristã, isso para nós é fundamental. Você estava falando, quando a gente está doente, a gente trata, mas a gente queria que a pessoa não ficasse doente. Sim. Como você falou, acho que é muito bem falado, muito bem pontuado isso, porque não queremos um povo doente, um povo saudável. E Deus também não quer um povo doente. Você sabe que o povo do Antigo Testamento tem essa mentalidade de que a doença era um castigo de Deus, né? E Jesus veio mostrar totalmente diferente, que o sofrimento ele faz parte e é inerente da existência, ajuda a crescer, ajuda a maturar a existência. Ontem nós celebrávamos Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, e eu estava pontuando muito sobre isso. Ontem não, né? No domingo. E eu estava pontuando sobre isso porque a entrada dele no burrinho, que nunca ninguém montou, dá a impressão que é um sinal de humildade. Não, tem um significado muito mais profundo, é muito mais amplo isso. Que significado tem, eu poderia perguntar para você? Você vai dizer, humildade, simplicidade. Não, mais do que isso. É um domínio do homem sobre a mente. Sabe por quê? Porque o burro, entre aspas, é indomável, quer dizer, ele está sem ninguém montar. Ninguém consegue montar um burro ou um burrinho que não foi domado. Então você tem algo dentro de você, sua mente, que é indomável. Você quer e quando você quer ninguém segura. Você faz de tudo porque você é pulsional. Aí de repente vem uma presença de alguém que quer ensinar você a dominar a sua mente, dominar as suas pulsões, para que você não fique à mercê da sua vida irracional, né? Porque o animal, o burro, com todo respeito ao burro, ele é irracional. Agora nós somos racionais, animais racionais, nos diz Aristóteles. Mas será que somos racionais mesmo? A gente se pergunta, né? Porque a gente faz cada uma, não domina a mente. Agora, para falar, a gente fala, a gente critica. Eu estou bastante envolvido em toda essa rede, percebo, eu vejo nas reuniões, fico atento a todos os programas de saúde que você está à frente e uma série de situações que nos ajudam a pensar e refletir e de repente você, sabe, ouve pessoas falando coisas que não são verdades e acreditam, mas está indo muito mal, Não, você não sabe o que está por detrás e toda uma equipe que trabalha para geralmente gerar a saúde, não para tratar de quem já está doente, né? Mas para quem... porque na verdade a Secretaria de Saúde, a nossa função primordial é da saúde, né? Não é tratar a doença, mas no fundo o que a gente quer é gerar saúde. Então esses programas, principalmente do dia 28, eles vêm, o que a gente está tentando desenvolver mais. Trazer saúde e para depois evitar de curar a doença. Não tenha dúvida. Porque o trabalho profilático é importante, é como escovar os dentes, né? Sim. Se eu não escovar os dentes, vai me dar uma cárie, então tem que escovar os dentes. Aí, de repente, come um doce e vai deitar. Come outro doce e vai deitar. Daqui a pouco perdeu o dente, aí tem que tirar o dente, né? Que pena, né? Aí não... sabe, são situações que, por incrível que pareça, Dr. Marcos, às vezes são coisas tão simples, mas que o povo parece que ninguém está chamando ninguém de ignorante, por favor, não é isso. Só que a gente gosta de viver de qualquer jeito, sim, sem uma qualidade de vida, sem procurar uma perspectiva maior. Eu acho que nós somos assim, é muito fácil você
querer e não trabalhar para isso, né? O que você falou. Como é que a gente não consegue controlar os nossos próprios instintos? Porque se eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho diabetes, todo mundo sabe que não tem que fumar, porque se fumar traz câncer do pulmão, mas eu fumo. Todo mundo sabe que se eu tenho diabetes eu não posso comer açúcar, porque eu vou passar mal, mas eu como açúcar. Todo mundo sabe que se eu sou hipertenso eu tenho que fazer exercício e tenho que evitar sal, mas eu continuo comendo sal. Então, aí você fala assim, mas onde que eu estou na ordem do dia, né? De vez em quando eu falo assim, olha, uma pessoa que faz uso de cigarro. Então um pedacinho de papel branco com fuminho domina a pessoa. Então quem é você na ordem do dia? Para pensar um pouquinho, quer dizer, aquele papelzinho branco com fumo dentro domina você. Eu não consigo ficar sem isso, mas como que não consegue? Como que eu não consigo ficar sem a droga? Como que eu não consigo ficar sem uma bebida? Como eu consigo ficar sem comer um doce? Sim. Mas então, na ordem do dia, quem somos então? Eu acho que vale a pena a gente fortalecer. E eu penso, olhando um pouquinho para o meu lado, quando eu vejo Jesus, é Ele que veio para dar a possibilidade de uma vida diferente, mas estimular você. Agora tem gente que fala assim, ó, Jesus vai me libertar, porque a Deus nada é impossível. Então Ele vai me tirar. Assim, mágica, né? Mágica. Tirou. Aí, como muita gente fala assim, mas como que meu filho... Eu lembro de uma senhora que eu amo muito, e se ela estiver até nos vendo agora, eu mando um abraço. Ela perdeu o filho agora por uma dengue hemorrágica, 32 anos o rapaz. Ela quebrou tudo dentro da casa dela. Ela até falou, isso aqui Deus vai me perdoar. Eu falei, vai, fica tranquilo, eu já te perdoo há muito tempo, você que precisa se perdoar. Porque talvez naquele momento, não sei se a gente não faria o mesmo, né? Perder um filho que deixou uma esposa com uma filhinha de 10 anos, mais um menininho de 2 anos. Lógico, e não só ela que eu estou falando, mas dezenas de pessoas que talvez... Mas isso é a vontade de Deus? Nunca! Mas a luta está aí constante para a gente vencer as dificuldades. Agora, se a gente quer uma coisa mágica, não vai acontecer, né? Aí fica uma coisa impraticável. Tem uma pergunta aqui, não é pergunta não, acho que é com relação ao CAPES, a Bina lá do Rio Acima, obrigado da sua participação. Ela diz que o CAPES dá atendimento a psicólogo. Sim, o atendimento da psicologia. E manda um abraço para todos, para você e para mim, Marcos. Mas eu diria assim, é o seguinte, olha, o CAPES é uma equipe multidisciplinar e também dentro dessa equipe tem uma psicóloga, 2 psicólogas. Eu também sou psicólogo lá também, mas a gente está ali para atender, não um trabalho de psicologia, mas voltado para álcool e droga, né? Nós estamos ali para pensar esse sujeito a partir dos seus desejos, né? Como uma equipe. O médico psiquiatra vai ver o lado orgânico, eu vou dar uma olhada nesse olhado do desejo, como que a pessoa não consegue substituir essa situação, o que está acontecendo que tem um significado profundo isso para ela, tem uma identificação que ela não consegue, e a identificação pode mudar o foco, a gente muda o foco da pessoa, ó, olha para esse lado aqui, quem sabe se você for por aqui, é uma chamada sublimação, o sujeito sublima, ele faz todo um desinvestimento de uma situação e coloca em outro. Isso é sublimação e o sujeito pode conseguir. Isso que nós queremos, ajudar as pessoas a desinvestir de uma situação e para dizer, eu não consigo viver assim. Consegue, é só colocar o foco em outra situação. É como uma perda de um ente querido, né, que a gente elabora um luto, que é um problema difícil, não tem dúvida que é. Só que a gente vai depois se acostumando, nunca vai esquecer do ente querido que passou pela vida da gente. Só que a gente vai ter que se ocupar das pessoas que estão vivas, das pessoas que estão aí. A vida está sendo vencedora e a gente vai continuar. Muito bem, doutor. Vamos aproveitar esses últimos minutos, nós temos uns 3 minutinhos. Com relação, quando a gente está falando dos programas de saúde, né, lógico que a gente sempre está voltado principalmente ao trabalho de prevenção, sempre o trabalho de prevenção. Tome cuidado, não faça isso. O que além desses trabalhos de conscientização que nós temos na feira, ou às vezes movimentos que a gente faz no bairro, se o sujeito quiser tirar mais informação, ele pode também se dirigir a um OBS, por exemplo, olha, eu sou diabético, eu vou marcar uma consulta aqui, porque eu quero saber o que eu devo fazer para evitar minha diabetes. Lógico, com certeza. Faz parte desse programa. Faz parte do programa de atendimento do SUS, né? O SUS oferece atendimento médico e tudo que tiver lá
necessário para o apoio ao tratamento daquela doença está dentro da dinâmica do SUS. Então, assim, se precisar dentro de uma unidade básica você ser referenciado para um especialista, vai ser referenciado. Isso vai ser feito no município de Votorantim? Não, vai ser feito onde for a referência do SUS. Isso é uma coisa importante também. Pode ser que a pessoa seja referenciada para um ambulatório, um AME em Itu, um AME em Sorocaba, que faz parte da rede do nosso município. Que é bom, né? Eu sou SUS em Votorantim, eu preciso ter preciso de um especialista em rim. Eu vou conseguir aqui em Votorantim? Você vai conseguir, mas na rede do SUS em que Votorantim está inserido. Pode ser que ele seja lá em Itu. Então, assim, você vai ter esse apoio, mas não necessariamente dentro da sua cidade. Isso é importante também a população ter consciência. Mas aqui na cidade nós temos a Clínica de Saúde da Mulher e da Criança, temos o Ambulatório de Especialidade Médica, tem agora o núcleo da Uniso, que atende fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição, e faz um pouco de orientação em farmácia. Tem uma gama aí de... É isso mesmo. É uma gama de valores e que você precisa reconhecer os seus direitos. Sim, somos sujeitos de obrigações, mas também de direito. Temos mais aqui a participação do Lúcio, lá do Santos Dumont. Ele manda um abraço para todos e parabeniza o programa. Que bom. Eu fico feliz também, porque a sua desenvoltura é muito ímpar. Eu fico muito feliz. Obrigado. Estamos estourando o tempo, Dr. Marcos. Eu quero agradecer a sua presença. E lógico que nós vamos ter outras oportunidades de estar aqui, principalmente quando começar a tiver esses trabalhos de conscientização para o bairro. Eu quero que você fale comigo, a gente vai estar aqui para focar aquele bairro, tá bairro, vamos estar ali, vamos lá, para que haja esse trabalho e mostrando que há programa de saúde, que há saúde, que nós estamos lutando por amor à vida, pela sua vida, porque amamos a vida. Então, na semana que vem nós temos o nosso próximo programa. Eu agradeço muito a participação, a alegria de estarmos juntos, a possibilidade de estar aí na sua casa. Foi muito bom. Bom resto de tarde para você e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.